E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, né? Dando continuidade aos nossos vídeos sobre holding familiar. Hoje a gente vai tratar sobre o planejamento sucessório que é feito em outros instrumentos que não seja pela holding familiar. A gente vai ver por que esses instrumentos eles não são tão eficazes e tão bons quanto o planejamento sucessório dentro da holding familiar. Né? Hoje, no vídeo de hoje, especificamente, a gente vai tratar sobre o testamento. Por que o testamento ele não é interessante? Por que ele não é tão eficiente quanto um planejamento sucessório feito dentro da holding familiar? Bom, vamos lá. Primeiro, o testamento não evita o inventário, certo? Então, a pessoa que faz um testamento e já faz, entre aspas, a partilha dos bens dela entre os seus herdeiros, ela não está evitando ali o inventário. E para piorar, o início do inventário, quando se tem um testamento, tem que ser pela via judicial, não pode ser pela via extrajudicial. Isso é uma estipulação legal e a gente sabe que quando a gente propõe uma ação judicial, a gente perde o controle do tempo. A gente não tem como controlar a data de início e a data de fim de um processo. O processo vai tramitar e mais. Na ação de abertura e confirmação de testamento, é obrigatório que tenha a participação do Ministério Público, ou seja, o que atrapalha, entre aspas, ainda mais o trâmite do processo, porque o processo tem que sair do cartório judicial, ir para o Ministério Público, o promotor tem que se manifestar, depois da manifestação dele volta para o cartório para dar continuidade ao processo judicial. E isso extrapola um pouco o limite do tempo, né? Que a gente espera, o limite razoável do tempo que a gente espera que tenha o processo, né? A duração de um processo. Enfim, o testamento ele dificulta bastante nesse aspecto. Então, assim, depois que termina a ação de abertura e confirmação de testamento, aí sim, aí que a gente pode propor efetivamente ou uma ação de inventário judicial ou mesmo o procedimento no cartório de notas do inventário extrajudicial, certo? Então não evita o inventário, já é o primeiro problema do testamento. E o outro problema, né, são os custos. Né? A gente verificou que os custos com planejamento sucessório dentro da holding, ele é bastante reduzido, né, em comparação com o inventário. No testamento, como a gente não evita o inventário, os custos vão ser altíssimos, porque e ainda mais, o testamento, como é uma coisa prévia ao inventário, você vai ter que pagar as custas do cartório de notas, onde for fazer o testamento, se o testamento for público, né? E mais, o ITSMD no inventário vai ser cobrado, né, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. A base de cálculo do ITSMD, qual vai ser a base de cálculo? Vai ser a base de cálculo no valor que vai ser avaliado pela Cefaz. Os bens, o valor dos bens vai ser avaliado pela Cefaz. E em cima dessa avaliação é que vai incidir a alíquota, aqui no Espírito Santo, por exemplo, de 4% em cima da base de cálculo da avaliação da Cefaz. Então, além do tempo, a questão dos custos também é realmente bem ruim nesse tipo de instrumento para planejamento sucessório. Então, por esses motivos, o testamento ele é contraproducente para o planejamento sucessório, ok? Então, hoje a gente falou de testamento, no próximo vídeo a gente vai falar sobre doação com cláusula de usufruto. Por que não é interessante fazer, beleza? Um abraço!